Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 3 de fevereiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, que ela tem como título Eu me levantarei, que é esta lição aqui, meus amigos. Lição de número 6, Eu me levantarei. E a lição de hoje está baseada no Salmo 12, do versículo 5. O que nós podemos assim analisar e ver é que a justiça social ela é frequentemente violada no mundo todo, né? E muitas pessoas enfrentam desigualdades, né, estruturais, uma discriminação quase que geral em suas vidas diárias. A desigualdade social ela cresce em todo o mundo hoje, com estudos mostrando que os 10% das pessoas mais ricas do planeta, elas têm uma renda 52% da renda mundial. Enquanto os 50% dos mais pobres, eles recebem apenas 8,5% do total. A pobreza, a exclusão social, o racismo e outras formas de preconceitos são algumas das principais barreiras para uma sociedade mais justa. A opressão social sempre foi comum desde o início do mundo pela ganância do homem, pela falta de amor, onde a própria Bíblia destaca esse mal nos livros proféticos do Antigo Testamento e está presente no livro de Salmos. Até a lei mosaica ordenava que o povo de Deus cuidasse de maneira especial a 3 grupos de pessoas, né? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que é mencionado no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29, Deuteronômio, capítulo 16, versículos 11, e Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. E geralmente essas pessoas não tinham uma fonte de renda estável, né? Muitas vezes não possuíam terras que pudessem ser trabalhadas ou lavradas, né, para o seu sustento, ou o sustento das suas famílias na época. O mesmo que ocorre nos dias de hoje. E Deus sempre se preocupou, né, com a injustiça e a opressão que assola assim o mundo todo, né? E a escritora da lição da escola sabatina dessa semana colocou no verso para memorizar algo que fala justamente sobre esse assunto, que diz: veja o que diz o verso para memorizar. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Está lá no Salmo 12, versículo 5. Os salmistas também viveram, assim, em tempos de bastante opressão. Entre outras coisas, né, os salmos são livros de protestos, né, de Deus contra a violência e as injustiças, né, com os menos favorecidos. E o Salmo 12, ele é uma oração que Davi faz solicitando, né, a ajuda de Deus contra os opressores. E ele descreve ali nesse Salmo 12 a corrupção, a maldade, as mentiras que estavam invadindo o mundo na época. O salmista clama pela intervenção divina e que se possa trazer justiça, igualdade social, com apelo para que Deus protegesse, né, os justos, né?
E em resposta ao gemido do pobre necessitado, o Senhor promete surgir e conceder-lhes a salvação e cumprirá a sua promessa. No Antigo Testamento, negligenciar viúvos, órfãos e estrangeiros era considerado um dos pecados mais graves da sociedade da época. Os profetas admoestavam regularmente o povo a cuidar dessa classe desfavorecida, que fala em Isaías, no capítulo 1, versículos 17 e 23, Jeremias, capítulo 7, versículo 6, Jeremias, capítulo 22, versículo 3, e Ezequias, capítulo 22, versículo 7. Por essa razão, o salmista descreveu o Senhor como pai dos órfãos e juiz das viúvas, que está lá no Salmo 68:5. A promessa do saltério é: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios, está lá no Salmo 146, versículo 9. E assim, o nosso Deus é o Deus dos oprimidos e dos excluídos. O Senhor Deus, ele é longânimo, ele deseja que todos se salvem e aguarda o arrependimento de muitos opressores, e retém a sua ira em sua grande tolerância, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e mudem seus caminhos para o bem, como fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 15. E nós vivemos no tempo de não somente esperar, mas também de apressar a vinda do dia de Deus, que fala justamente em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Nossa espera, na verdade, deve refletir o nosso anseio pelo lar de justiça que o Senhor foi preparar. E o nosso empenho deve ser na direção de sermos achados por Ele, por Jesus, em paz, sem máculas e irrepreensíveis, e jamais ser opressores, que fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. E nós devemos ter sempre em mente de que a paciência de Deus é um sinônimo de salvação de mais pessoas, e não de demora. Embora o tempo assim apropriado de Deus para a sua intervenção nem sempre coincida com as expectativas humanas e o desejo das pessoas, o dia do juízo está próximo. Está lá no Salmo 96, versículo 13 e Salmo 98, versículo 9. Só precisamos confiar em Deus, em suas promessas, até que chegue esse dia, o dia realmente da volta de Jesus. Sem sombra de dúvidas, nós estamos vivendo nos últimos dias desse mundo. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, como injustiças, opressões e o amor se esfriando de muitas pessoas, comprova a veracidade das profecias bíblicas. Somente o Criador, cujo trono é fundado na retidão e na justiça, que é falado no Salmo 89, versículos 14, e Salmo 97, versículo 2, só Ele pode oferecer com seu juízo soberano estabilidade e prosperidade ao mundo. O aspecto do juízo divino inclui a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios, que ocorrerá após a volta de Jesus, que fala lá no Salmo 7, versículos 6 a 17. E nesta semana, nós estudaremos uma imagem do nosso Deus como um poderoso guerreiro que luta em favor de seus filhos menos favorecidos, aqueles que são oprimidos. E ele, Deus, ele é um defensor dos órfãos, das viúvas. E nós também iremos fazer estudos diários e detalhados na semana,
onde nós observaremos que os salmistas retratam o Senhor em sua majestade como juiz e guerreiro. E nós veremos ali com detalhes, está lá em Salmos capítulo 18, versículos 3 a 18, e Salmos 76, versículos 3 a 9, e versículo 12. E também no Salmos 144, versículos de 5 a 7. Veremos com detalhes em estudos da semana qual é a mensagem dos salmistas no presente para todos os cristãos que vivem hoje. Quais serão os cuidados que nós devemos ter, né, com os grupos vulneráveis, né, com os grupos menos favorecidos, como os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros, e como nós devemos agir. Nós saberemos ali com estudos nessa semana, que está lá em Salmos capítulo 9, versículo 18, Salmos capítulo 12, versículo 5, Salmos capítulo 40, versículo 17, Salmos capítulo 41, versículos de 1 a 3, Salmos 113, versículo 7, Salmos 146, versículos 6 a 10. E assim, meus amigos, nós temos um estudo assim bem completo sobre essa lição importante, né? Onde Deus, no verso para memorizar, ele fala que ele se levantará, né, para observar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo oprimidos, né, aqueles que estarão gemendo de dores, né, pela opressão de ímpios. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a tua mente se abre, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento, e você saberá que você é uma das pessoas que Deus conta contigo para ajudar a combater essa opressão social que existe no mundo. Quantos menos favorecidos, quantos injustiçados, quantas viúvas, quantos desempregados, né? Com pessoas vindas de forasteiros, vindo de outros lugares, né? E que nós precisamos, realmente, com amor, tocar com carinho essas pessoas. E você passa também, né, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa melhor a manusear as Sagradas Escrituras e entender melhor a palavra de Deus, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá discriminação, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dores, não haverá perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.